Olá, vamos iniciar o nosso encontro de catequese do dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, lhes ajuntava outros, que estavam a caminho da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O tema do nosso encontro de hoje é a igreja. O que é essa igreja? Se fala na igreja, se diz a igreja isso, a igreja aquilo. O que é a igreja? Bom, a igreja ela foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo quando ele diz a São Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O que nós entendemos? O que é a igreja? São Paulo deixou bem claro para nós. A igreja é o corpo místico de Cristo. O que é o corpo místico de Cristo? É a comunidade. São todos os batizados. Então, o que é a igreja propriamente dita? Não é o prédio. Não é aquele templo que tem uma torre, que tem um sino, que tem bancos dentro, que tem uma mesa, que tem uma mão da palavra, que tem uma cadeira e é onde a gente se reúne. Isso, na verdade, é o templo, ou é a capela, ou é o lugar de encontro, lugar de celebração. Mas o que é a igreja? A igreja são todos os batizados. Então, quando alguém diz assim, a igreja faz isso, a igreja fez aquilo, ou a igreja faz, ou a igreja pensa, a igreja diz, se você é batizado, você também é igreja. Então, é você que está dizendo, é você que está fazendo, é você que está pensando assim. Então, tenha isso na cabeça. O que é a igreja? A igreja é todo aquele que é batizado, ele faz parte da igreja. Ele é a igreja. A igreja é a assembleia. A igreja é o povo de Deus. São os filhos de Deus que formam a igreja. Por que nós somos o corpo de Cristo? Porque São Paulo vai dizer nas suas cartas que Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Que nós todos batizados somos como que membros desse corpo que é a igreja. A igreja é o corpo, Cristo é a cabeça. Então nós estamos unidos a Cristo porque estamos na igreja, porque estamos no seu corpo místico, fazemos parte dos seus filhos, dos filhos de Deus. Estamos unidos a Jesus pelo batismo que nós recebemos e que nós vivemos. Por isso que o batismo nos une a Cristo. Mas para nós mantermos-nos unidos a Cristo, é preciso o quê? É preciso comunhão, é preciso romper com aquilo que separou a gente de Jesus, separou a gente de Deus, porque
Pelo batismo nos tornamos um com Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos o seu corpo. Para mantermos-nos unidos, nós precisamos da comunhão. Se nós cometemos o pecado, nós rompemos com Cristo. Então precisamos da reconciliação para nos unir de novo a Jesus. Para nos manter unidos a Jesus, nós temos que viver o que Ele nos ensinou a viver. Sermos serviçais, servirmos uns aos outros, amarmos uns aos outros. Portanto, vem o sacramento do serviço, que a gente também aprendeu e entendeu, o sacramento da ordem do matrimônio, que são sacramentos que nos colocam a serviço dos irmãos e irmãs. Então, para viver na igreja, nós precisamos viver em comunidade, nós precisamos viver unidos uns com os outros, partilhando os nossos dons, partilhando nossos carismas, partilhando da mesma missão que é viver aquilo que Jesus ensinou e ensinar as outras pessoas a viverem conosco na igreja desta maneira também. Então, isto é a igreja, isto é ser igreja. A igreja não é um templo, a igreja não é uma instituição, a igreja não é o Vaticano, a igreja não é só o Papa, os bispos e os padres, a igreja é o Papa, os bispos, os padres, todos aqueles que fazem parte do povo de Deus, todos aqueles que são batizados, todos aqueles que vivem em comunidade. Então, aqui nós já quebramos muitas coisas que talvez tenham aí de ficção na cabeça das pessoas, achando que a igreja é Roma, que a igreja é o Vaticano, que a igreja é os padres, os bispos e o Papa. Não, todos nós, batizados, somos a igreja. Portanto, se alguém fala mal da igreja, está falando de ti que é batizado também. Né? Todos nós fazemos parte da igreja. A igreja, então, quando é que ela começa a sua missão? Em Pentecostes. Quando os apóstolos recebem o Espírito Santo, eles começam a anunciar Jesus Cristo, começam a anunciar a sua salvação, começam também a viver, ou já viviam em comunidade, mas agora começam a trazer mais gente para viver em comunidade junto da igreja, então, junto da comunidade. Então, é em Pentecostes que inicia a missão da igreja de evangelizar. E fazem 2000 anos que a igreja faz isso. A igreja vai se adaptando conforme as épocas, dentro das suas necessidades e dentro daquilo que a própria cultura e que a época histórica proporcionava. A igreja muda, se adapta, se renova, recomeça, inventa novas formas, mas a essência daquilo que foi revelado, a essência da fé, a essência da doutrina cristã, ela mantém íntegra ao longo de toda a história. É muito importante dizer que no começo se transmitia a fé apenas através da pregação, ou seja, através do testemunho. Os apóstolos, aqueles que iam entrando na comunidade, iam falando, olha, Jesus disse isso, Jesus fez aquilo, Jesus realizou não sei o que, Era tudo de maneira verbal, oral, eram contadas as histórias. Depois, bastante tempo, cerca de 50, 60 anos depois que Jesus subiu para o céu e a igreja iniciou sua missão, é que alguns começaram a escrever algumas coisas. Escrever os evangelhos, escreverem as cartas, escreverem algumas coisas do Novo Testamento. Então, o que acontece? Muito tempo depois é que também se estabeleceu o cânon para dizer, olha, esses livros são livros sagrados, são livros que são parte da Sagrada Escritura, e esses não são da Sagrada Escritura porque são apócrifos. Eles têm verdades, têm coisas boas, mas têm algumas coisas que eles destoam daquilo que faz parte da maior parte dos livros que nós temos, que são, então, considerados os textos canônicos. E aí surge a Bíblia. Surge a nossa Bíblia, que inicialmente era escrita, o Antigo Testamento em hebraico e alguns livros em grego, e todo o Novo Testamento em grego. Depois, São Jerônimo vai traduzir a Bíblia para o latim, e essa tradução nós damos o nome de Vulgata, que foi a Bíblia escrita em latim por São Jerônimo. Depois de muitos anos, a Bíblia, então, agora, mais recentemente,
é que a Bíblia foi traduzida em várias línguas. E temos várias traduções da Bíblia hoje. Só na Bíblia Católica nós temos a edição da Bíblia do Peregrino, na Bíblia de Jerusalém, temos a Bíblia da Ave Maria, temos a Bíblia da Paulus, a edição pastoral, que é essa que vocês usam aí na catequese, temos a Bíblia da CNBB, temos a Bíblia da editora Vozes, temos a Bíblia da TEB. Então, são várias traduções. Por isso que, de repente, se vocês pegam uma Bíblia de uma tradução diferente da outra, as palavras não estão colocadas exatamente iguais, mas, na verdade, é a mesma coisa, o mesmo sentido. Existe uma diferença entre a nossa Bíblia católica e a Bíblia luterana. A Bíblia luterana, a Bíblia evangélica, ela tem 7 livros a menos que a Bíblia católica. São 7 livros do Antigo Testamento que não eram escritos em hebraico, mas em grego. Então, quando Lutero fez a tradução da Bíblia para o alemão, ele tirou esses 7 livros da Bíblia. Então, a Bíblia católica tem 7 livros a mais no Antigo Testamento. O Novo Testamento é tudo igual. Então, nós vivemos como igreja aquilo que, ao longo da história, a tradição foi discernindo e, junto dos estudos, junto da oração, nós fomos percebendo que eram as verdades de fé a partir daquilo que Jesus tinha ensinado. Seja por aquilo que nós aprendemos pela tradição, ou seja, aquilo que vem tradicionalmente sendo falado, sendo explicado, sendo rezado pelo povo de Deus ao longo da história, seja também por aquilo que está escrito nas escrituras sagradas, que foram considerados então os livros canônicos. Então a igreja, hoje, o que a igreja faz? Ela transmite a fé, ela nos faz chegar aqui hoje, no ano 2021, ela faz chegar até nós a salvação que Jesus conseguiu para nós há 2000 anos atrás. Como é que eu e você, que não vivíamos na época de Jesus, podemos hoje ser salvos por Jesus? Através dos sacramentos. O batismo, que a igreja nos dá, nos une a Cristo, nos faz membros do corpo de Cristo, nos faz estar unidos a Cristo. A comunhão mantém essa comunidade unida, firme, forte, próxima de Jesus. A confirmação, quando eu, na minha consciência, recebo os dons do Espírito Santo para viver e continuar firme vivendo na igreja, unido a Cristo. O sacramento da penitência, quando eu cometo um pecado que faz eu romper da minha união com Cristo, o sacramento da reconciliação, da confissão, me une de novo a Jesus através da misericórdia. Quando eu estou mal, quando eu não consigo viver a minha vida por causa da doença, por causa da ferida, por causa da enfermidade, o sacramento da unção dos enfermos me une mais intimamente a Jesus novamente, a igreja, através desse sacramento. E claro, através do sacramento da ordem e do sacramento do matrimônio, eu sirvo como Jesus ensinou a servir. Assim como eu lavei os pés de vocês, vocês devem também lavar os pés uns dos outros. Ou seja, através do serviço nós estamos também nos unindo a Cristo. Então vejam, a igreja faz acontecer aquilo que Jesus instituiu como forma de salvação para nós há 2000 anos atrás, faz acontecer isso na nossa vida cotidiana hoje, 2020 anos depois de Jesus. Como é que a igreja se organiza hoje? Então a igreja ela tem uma organização assim. Existe o clero, existe os leigos, existe os religiosos. O clero, papa, bispos, padres, tem os religiosos, religiosas, os monges, monjas, freis, freiras, irmãos, irmãs, como a gente costuma chamar, e tem os leigos, solteiros e casados. Leigo não significa aqui aquele que não sabe, porque geralmente as pessoas usam esse termo leigo, eu sou leigo no assunto, ou seja, eu sou alguém que não sabe das coisas. Leigo vem de laos, que quer dizer povo. Então, ser leigo significa ser o povo, ser povo de Deus, não significa ser ignorante. Então, são coisas distintas. Uma coisa é ser leigo, porque eu não sei das coisas. Isso é no termo
né, cotidiano aí no vocabulário popular. Mas o leigo na igreja é aquele que faz parte do povo de Deus, que faz parte dos batizados. Tá? Então, essa é a estrutura que nós temos na igreja. O Papa, ele é o bispo de Roma. Significa que o Papa é mais do que os outros bispos? Não. Os bispos todos são sucessores dos apóstolos. O Papa, ele é o sucessor de Pedro. Então, todos os bispos são sucessores lá dos 12 apóstolos. O único que tem uma sucessão direta é o Pedro, que então, hoje, quem é a figura de Pedro para nós é o Papa Francisco. Os outros bispos todos são sucessores dos demais apóstolos, sem uma sucessão direta. Também, uma coisa importante nós sabermos. A igreja tem Papa, tem os cardeais, que são possíveis futuros papas, mas a igreja tem várias congregações, várias instituições que ajudam ela na sua organização, na forma de transmitir a doutrina. Além disso, os bispos formam o sínodo dos bispos, por isso que nós temos, quando tem um concílio, é reunido todos os bispos, para que façam parte, ajudem a discernirem, a rezar o que deve ser decidido, né? Seja doutrinalmente, seja pastoralmente para a igreja. Também, a nível de países, cada país tem as suas conferências episcopais, ou seja, que nem aqui no Brasil nós temos a CNBB, então todos os bispos fazem parte da CNBB. A CNBB também é dividida em regionais. Nós fazemos parte do Regional Sul 3, que compõe o estado do Rio Grande do Sul. Então, tem toda essa organização para que a gente possa também viver, né, e partilhar e transmitir a fé. Dentro do regional, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos várias dioceses. O que é uma diocese? Tem um bispo e tem vários padres e uma região, uma área geográfica composta de vários municípios que fazem parte dessa diocese. Essa diocese, ela tem paróquias. As paróquias têm os párocos e também os vigários paroquiais. O pároco é aquele que é responsável pela paróquia, que vai cuidar da administração e da organização pastoral de toda a paróquia. O vigário é aquele que auxilia o pároco nesse trabalho. A responsabilidade não é dele, mas aquilo que é organizado, ele ajuda a executar. Então tem a diocese, tem as paróquias, e as paróquias têm as suas comunidades. Então as comunidades são pequenos grupos, pequenos locais de celebração, que a gente chama de capelas ou pontos de celebração, aonde a gente mensalmente, quinzenalmente, às vezes todas as semanas, semanalmente, temos as celebrações da Santa Missa, aonde tem catequese, aonde tem coordenações, onde tem pastorais, onde tem movimentos e assim por diante. Além de toda essa organização, dessa estrutura, paróquia, diocese, paróquia, comunidades, tem também muitos movimentos, muitas pastorais da igreja que existem e estão presentes em muitos lugares, em alguns lugares com bastante quantidade de pastorais e movimentos, em outros lugares com bem menos, depende também da realidade, da situação de cada lugar em que se vive. Uma última coisa também que eu gostaria de deixar bem claro, e agora eu gostaria que vocês também entendessem isso, principalmente os familiares, o pai, a mãe. Então, se o pai e a mãe não estão assistindo esse vídeo, mostrem para eles essa parte. Também a parte administrativa. Como é que funciona a parte administrativa da igreja? Porque as pessoas têm uma noção muito errada. Muitas pessoas acham que a Igreja Católica ela é como se fosse uma empresa multinacional com uma sede lá em Roma. Ou seja, como a Coca-Cola tem a sua sede lá nos Estados Unidos e todas as empresas que lidam com o nome Coca-Cola acabam
mandando dinheiro, por exemplo, ou mandando recursos, ou respondendo, né, a sede da Coca-Cola nos Estados Unidos, eles acham que a igreja também é assim. Não é assim. Cada diocese, ela é autônoma na igreja. A doutrina é a mesma doutrina que é ensinada lá em Roma, é ensinada aqui na Diocese de Montenegro, em Porto Alegre, em Novo Hamburgo, em qualquer diocese. Tá? Mas, administrativamente falando, cada diocese é sozinha, é autônoma. Tá? Então, por exemplo, assim, a nossa Diocese de Montenegro, ela é uma empresa sozinha, né? Diante do Estado, nós temos que prestar conta, nós somos uma empresa religiosa, sem fins lucrativos, então nós temos que prestar contas de tudo que entra, de tudo que sai nos nossos caixas, né, na nossa contabilidade, mas nós somos independentes. O nosso dinheiro não vai para a Diocese de Porto Alegre, não vai para a Diocese de Novo Hamburgo, não vai para a Diocese de Roma. Fica na nossa Diocese. Tá certo? Então é muito importante a gente entender isso. Nós não somos uma multinacional com sede em Roma. Portanto, não dá para alguém chegar para mim aqui, para o Padre Alexandre, e dizer assim: ô Padre Alexandre, por que a Igreja Católica não vende o Vaticano, né, para ajudar os pobres? Porque o Vaticano pertence para a Diocese de Roma. Nós pertencemos para a Diocese de Montenegro. E seria a mesma coisa que dizer: por que nós não vendemos a catedral para nós oferecermos o dinheiro aos pobres? Onde é que nós vamos reunir para fazer as nossas celebrações, os nossos momentos celebrativos de toda a diocese, se nós vendemos a catedral? Sem falar que Roma, todos os prédios que estão lá em Roma são patrimônios históricos e culturais da humanidade. Não podem ser vendidos, não podem ser demolidos, não podem ser restaurados, a não ser que com autorização, né, do mundo inteiro, porque fazem parte do patrimônio cultural histórico da humanidade. Tem história, tem quantas centenas de anos aqueles prédios lá. Então nós não temos como vender algo que não pertence mais a nós, mas pertence a toda a humanidade. Ninguém vai querer vender, por exemplo, lá o Templo de Atenas na Grécia para dar o dinheiro aos pobres. Por quê? Porque o Templo de Atenas não pertence mais a este ou aquele. Ele pertence a toda a humanidade porque é um patrimônio histórico e cultural da humanidade. Então, a gente tem que entender algumas coisas aí, certo? Então, isso é um pouquinho do que é ser igreja. Paróquia, diocese, comunidades, do que significa também ser igreja, fazer parte da igreja, quem é a igreja, quem somos a igreja, somos todos nós. Então, queridos irmãos e irmãs, quanto mais você for igreja, quanto mais você estiver unido a Cristo, quanto mais você for um bom cristão, melhor a igreja vai ser também. Um grande abraço e até o próximo encontro. Olá pessoal, tudo bom? Nosso desafio para o encontro de hoje, certo? Iluminados pela catequese, pela palavra que nós ouvimos, o que nós vamos nos desafiar a fazer agora? Mais uma vez, muito tranquilo, muito simples, mas muito importante para a nossa caminhada de fé. O nosso desafio para esse encontro de hoje vai ser: quais são os 7 dons do Espírito Santo? Tá? Vamos procurar, vamos correr atrás, vamos na internet, enfim, pergunta para o pai, pergunta para a mãe, né? Manda mensagem para o padre, manda para o catequista, dá um jeito, descobre quais são os 7 dons do Espírito Santo e grava um videozinho falando quais são esses 7 dons do Espírito Santo. São só 7, muito simples, mas muito importantes para a nossa caminhada. Certo, pessoal? Brigadão e mãos à obra. E assim nós concluímos o nosso encontro de hoje, invocando a bênção de Deus sobre ti e sobre tua família, pela intercessão de São Sebastião, padroeiro da nossa paróquia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.